Olá galera, eu estou aqui para fazer um exercício de física, tá? Esse exercício trata da conversão de velocidade entre quilômetros por hora e metros por segundo. Eu vou ler aqui a questão. Um avião a jato voa a 720 km por hora. Para atingir a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, a velocidade do avião deve ser aumentada de letra A, 492 km por hora, letra B, 496 km por hora, letra C, 500 km por hora, letra D, 504 km por hora, ou letra E, 508 km por hora. Ok? Então vamos lá. Então você tem um avião a jato, tá, que está a 720 km por hora. E aí, quanto ele tem que aumentar para atingir a velocidade no som no vácuo, que é 340 metros por segundo? A gente pode pensar, eu pego e diminuo os dois valores. Eu não posso fazer isso, nós não podemos fazer isso, porque os dois estão em unidades diferentes. A velocidade do avião está em quilômetros por hora. A velocidade do som no vácuo está em metros por segundo, que, por sinal, é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, para poder comparar, de fato, eu vou precisar fazer a subtração da velocidade do avião menos a velocidade do som, né, que é 340 metros por segundo. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu passo a velocidade do avião de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? E aí faço a diferença e aí depois eu vou ter que converter novamente para quilômetros por hora, porque as opções estão em quilômetros por hora. Ou eu pego a velocidade do som, que está em metros por segundo, e passo para quilômetros por hora, e aí eu pego a velocidade do avião, que está em quilômetro por hora, e diminuo. E aí eu já acho a resposta diretamente. Vou fazer a segunda alternativa, por dois motivos. Primeiro, vamos relembrar como é que a gente faz conversão de velocidade, tá? De quilômetro por hora, que é de uso cotidiano, tá? No trânsito e tal, é um uso muito comum nas questões, né? E metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Então está aqui um pequeno esquema a respeito disso. Quando eu quero passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Isso é um dos motivos porque eu não vou utilizar a primeira opção. Já quando eu tenho metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, fazer uma conta de multiplicação, em tese, é mais tranquilo do que eu fazer uma divisão, né? Então, eu vou fazer a conversão da velocidade do som de metro por segundo para quilômetro por hora, porque basta eu multiplicar por 3,6. E tem um outro motivo que me faz tomar essa decisão. As opções estão em quilômetros por hora. Então, eu passando isso aqui já para quilômetro por hora e fazendo a diferença, eu já vou achar a resposta direto. Se eu fizer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou ter que fazer a diferença e depois o resultado que eu achar em metro por segundo, eu vou ter que converter para quilômetro por hora. Então, eu vou ter uma etapa a mais. Tá legal? Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou pegar a velocidade do som e vou multiplicar por 3,6 para saber 340 metros por segundo, quanto equivale em quilômetros por hora, tá? Então, ó, a velocidade do som, a gente pega e faz 340 vezes 3,6. Isso aqui dá 1.224 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do som em quilômetros por hora. Então, a questão quer saber quanto que o avião vai ter que aumentar a sua velocidade para atingir a velocidade do som. Ou seja, ele está em 720. Então, quanto que ele tem que aumentar para chegar a 1.244?
Então, agora a gente faz a diferença. 1.224 menos 720. Então, vamos lá. A diferença. Tá? Vou chamar de diferença aqui. Então, a gente faz 1.224 menos 720. Tá legal? Isso aqui, vamos ver quanto vai dar? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. 1.224 menos 720. Dá 4, 2 tira 2, 0. 12 menos 7, 5. 504 quilômetros por hora. Ou seja, o avião ele vai ter que aumentar em 504 quilômetros por hora a velocidade para atingir a velocidade do som, tá? Que é de 340 metros por segundo, e em quilômetro por hora é 1.224 quilômetros por hora. Então, o gabarito é a letra D, tá? E aí a gente finaliza essa questão. Forte abraço!